Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Louvado seja Deus por mais um dia nós estarmos aqui, reunidos para meditar e refletir a palavra do Senhor. Essa palavra que é fonte de vida e salvação para cada um de nós. Hoje a igreja celebra o dia de São Paulino de Nola, São João Fischer e também de Thomas More. São histórias lindíssimas. Infelizmente a gente aqui não tem tempo de falar sobre cada um deles, mas eu recomendo que você procure aí na internet sobre a vida desses grandes homens, desses grandes santos. Vamos agora ao Evangelho. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, do versículo 7 até o versículo 15. Mateus capítulo 6, do versículo 7 até o versículo 15, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe o que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se não perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje Jesus, nesse tempo comum, na graça desse tempo comum, vem nos falar sobre algo que é essencial, primordial na vida de um cristão, na vida de um batizado, na vida de um discípulo, de uma discípula de Jesus. A prática da oração. Existe um santo que diz, Santo Afonso: quem não reza, não se salva. Quem não reza, não se salva. A oração é, como diz o Padre Pio, a chave do coração de Deus. Nós devemos rezar, como diz São Paulo, né? Orai sem cessar, ou seja, continuamente. Então, a prática da oração é necessária, porque ela nos põe em comunhão com Deus. Mesmo Jesus, sendo Deus, ele tirava um tempo para rezar. Ele ia ao templo, participava da liturgia. Você que fica dizendo, eu sou católico, mas não preciso ir na missa. Jesus, Deus, Filho de Deus, ia no templo. E você não quer ir? Né? Então, Jesus acordava cedinho e ia rezar. Jesus, depois ali de estar com a multidão, se recolhia, ia para o monte, ia para um lugar deserto, passou 40 dias no deserto, rezando. Nós precisamos rezar. Muitas vezes a gente reza e ainda é tão ruim, imagina se a gente não reza. Então a gente se brutaliza. Hoje eu queria falar para vocês sobre a importância do rezar. É interessante que a gente tem hora para tudo. A gente tem hora para poder trabalhar, para poder passear, para poder se divertir, e tudo isso é muito bom, é necessário. Mas dificilmente a gente tem aquela hora para rezar como prioridade e não como uma obrigação. A gente tem hora para tudo. Você já parou para pensar, muitas vezes, o tempo que você passa nas redes sociais, ou então assistindo série,
ou então vendo futilidade, ouvindo futilidade. Outro dia eu coloquei aqui num dos aplicativos que eu uso muito, o tempo que eu passava nesse aplicativo, e eu fiquei surpreso. E aí coloquei lá, a partir de tanto tempo, ele vai suspender, ele vai fechar. Por quê? Porque é interessante, quando a gente vai na missa, fica olhando o relógio. Aí esse padre fala demais, né? Vai no grupo de oração, fica pedindo a Deus para poder terminar. Mas quando a gente vai em outro lugar, passa a noite todinha, vira a noite e não dá de conta de tempo. Por quê? Porque talvez o nosso amor por Deus ainda seja muito pouco. Porque quando a gente ama, a gente quer estar perto. Quem ama quer estar sempre perto. Então, se você ama a Jesus, queira estar com Ele na oração. Mas também não é de qualquer jeito, né? A oração, Jesus disse, a oração tem que ser simples. Não multipliqueis palavras, ou seja, aquela pessoa que fica se preocupada de ficar rezando muito bonito, de dizer palavras bonitas. Isso não é o mais importante. O importante é rezar e rezar com fé, com humildade, com simplicidade e com confiança. Fé, humildade, confiança. Fé, humildade e confiança. Faça isso. Essa é a ferramenta para que a nossa oração seja uma oração sincera diante de Deus. Fé, uma confiança firme, uma humildade, uma constância. Precisamos disso na nossa oração. E uma oração simples. Sempre quando eu vou rezar, eu tento fazer isso. Rezar com simplicidade. Falar com Jesus como se fala com um amigo. Dizer o que está no meu coração. Se estou alegre, estou alegre. Estou triste, estou triste. Estou com raiva, estou com raiva. Estou cansado, estou cansado. Mas diga, seja sincero. Seja simples com Deus. Porque Deus também é muito simples. E às vezes a gente é que complica a nossa relação com Ele. Abra o seu coração. Reze. Reze com fé. Reze com confiança. Reze com simplicidade. Reze com perseverança. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus os deu o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.